Esta vez não é, tá? Ora viva, bom dia a todos. Pedimos a esta magna sala que tenhamos os telefones em silêncio, faz favor. Somos servos de uma causa nobre e ingente. Só seremos julgados e reconhecidos pela história do nosso país se conseguirmos trazer para este povo martirizado a honra, a dignidade e a felicidade. A pátria não se discute, a pátria defende-se. Minhas senhoras e meus senhores, queiram, em nome da organização deste evento, aceitar as boas-vindas. Estamos aqui para a Conferência Tripartida de Líderes, cujos atores são, nomeadamente, UNITA, Prajá e Bloco Democrático, representados de igual modo pelos seus líderes. Engenheiro Roberto Costa Júnior, presidente da UNITA, Dr. Abel Palanga Chivucu, coordenador do Prajá, e o Dr. Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático. A conferência em causa visa prevenir a sociedade angolana em geral sobre o caos político e social que se pretende instalar no país mediante a supressão de direitos constitucionalmente consagrados, a exemplo do massacre protagonizado pelos órgãos de defesa e segurança nacional na vila do Canfunfo e noutras localidades de Angola, inclusive Luanda. Só a serenidade de espírito e o esclarecimento das ideias permitem, nos momentos conturbados, indicar os melhores caminhos. Se não tiverdes consciência da vossa força, sereis vítimas da vossa própria ignorância. Dr. Savimbi. A unidade nacional é o nosso objetivo estratégico. É nesta unidade de propósito, de pensamento, de compromisso, de sentimento e responsabilidade que convido a todos a prestarem atenção à declaração que será lida pelo porta-voz da UNITA, mas permitam-me fazer um parênteses e apresentar a nossa mesa de presídio, que é constituída pelos 3 líderes. Começamos pelo presidente da UNITA, engenheiro Roberto Costa Júnior. Bom dia a todos. Bem-vindos. O doutor Abel Palanga Chivucu. A minha saudação, o nosso agradecimento. E o doutor Justino Pinto de Andrade. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Agora sim, convidamos o porta-voz para a leitura da declaração conjunta. Com a vossa permissão, senhores líderes, minhas senhoras e meus senhores, eu passo a fazer a leitura da declaração conjunta. Os líderes Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático,
e Abel Epalanga-Chivucuvucu, coordenador-geral do Para Já Servimos Angola, acompanham com preocupação a tendência do partido no poder de mergulhar o país num caos, comprometendo as conquistas políticas, sociais e económicas, pelo que tornam pública a seguinte declaração conjunta. Angola, nossa terra e nossa herança comum, conhece a sua mais profunda crise social e económica, criada pelas políticas erradas impostas aos angolanos pelo Executivo e pelo partido do governo. A atual crise está sendo agravada por uma severa estiagem que pode causar a generalização da fome e a desnutrição. Aprofunda ainda mais a crise económica e social a imparável corrupção a todos os níveis, praticada por servidores públicos, da base ao topo. A corrupção cria dificuldades às empresas, aos cidadãos e aos investidores estrangeiros para, em troca, os corruptos venderem favores, descredibilizando assim o Estado. Atacada de forma seletiva, a corrupção sente-se confortada e continua atuante. Alertamos o Executivo para que reveja a sua estratégia de combate à corrupção e não adormeça na recuperação de empreendimentos que apenas agregam custos ao OGE, porque já falidos, deixando de fora os largos milhares de milhões roubados a todos os angolanos. É urgente dar corpo à alta autoridade contra a corrupção e contra a impunidade independente e subtraída do controlo partidário. A presente crise acontece numa altura em que as liberdades são limitadas e os cidadãos são mortos simplesmente por terem saído à rua, à luz do dia, sem armas, para exigirem os seus direitos. Face às reiteradas injustiças e à clara regressão do processo democrático, protagonizada pelo partido do governo, urge dar maior ímpeto à luta dos angolanos para a democratização real do país e para uma efetiva cultura política que respeite a vida humana, a dignidade dos angolanos, a Constituição e a lei. Assim, nós, os signatários da presente declaração, proclamamos e anunciamos solenemente a opinião pública nacional e internacional, a nossa franca e resoluta predisposição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas singulares e coletivas para mudar a situação do nosso país no sentido da democracia efetiva, das liberdades e do desenvolvimento económico e social das comunidades e dos cidadãos. Fazemo-lo num momento singular da nossa existência enquanto país independente e soberano, carente de mudanças conducentes ao desenvolvimento. Nesta conformidade, reunidos em Luanda, neste dia 18 de fevereiro de 2021, analisados os últimos acontecimentos ocorridos no país, tornamos público o que se segue sobre o massacre de Cafunfo. Os atos de terror praticados no Cafunfo manifestam, mais uma vez, a incapacidade do regime do MPLA construir a democracia e a unidade da nação, comprometendo o respeito pelos direitos, liberdades e garantias estabelecidos pela Constituição da República. Com tal extremismo e a consequente acusação de que teria havido rebelião armada, o governo pretende implementar uma estratégia
que tem como objetivo a criação de um clima de terror e de caos generalizados no país para encontrar bodes expiatórios ou justificações dos seus fracassos. O Executivo recorre ainda ao velho, falacioso e perigoso argumento xenófobo de intervenção de forças estrangeiras. Os estrangeiros que se conhecem em Cafunfo são os que foram agraciados pela CNE com cartões de eleitor para votar a favor do MPLA e do seu cabeça de lista. Curiosamente, os mesmos estrangeiros têm merecido a proteção das autoridades nas suas atividades de garimpo. Enquanto isso, a Polícia Nacional expulsa das suas próprias lavras, em todo o território das Lundas, os camponeses e os aldeões nativos e indefesos. Não é sem propósito que se pretende agora transformar o cartão eleitoral em veículo de aquisição da nacionalidade. Os trágicos acontecimentos de Cafunfo constituem, assim, uma séria ameaça à paz, à reconciliação nacional, à estabilidade, bem como ao aprofundamento do respeito dos direitos humanos. Na realidade, centenas de cidadãos estão foragidos pelas matas, temendo o incremento das arbitrariedades das autoridades. Registram-se prisões ao arrepio da lei, incluindo a do presidente do movimento do protetorado Lunda Chokwe. Persiste o impedimento de averiguações independentes dos partidos políticos e da sociedade civil, como ocorreu com as delegações de deputados da UNITA e dos membros da Mosaico, Instituto de Cidadania, organização não governamental ligada à Igreja Católica. Neste sentido, impõe-se que o titular do Poder Executivo ponha fim a estas atitudes antipatrióticas, começando por cessar imediatamente a onda de perseguições e caça ao homem em Cafunfo e em todo o país. A libertação de todos os presos políticos nos diversos municípios das Lundas e a liberdade de averiguação dos acontecimentos por parte de organizações nacionais independentes, bem como a realização de um inquérito institucional com a participação de entidades idóneas da sociedade. Que a Assembleia Nacional organize com caráter de urgência uma comissão parlamentar de inquérito para a investigação dos funestos acontecimentos. E as forças de defesa e segurança tenham a coerência de se assumirem republicanas, conformando a sua atuação de acordo com a Constituição da República e com as leis em vigor. Que cessem os disparos em Cafunfo. Angola democrática, unida e inclusiva. A promoção do discurso xenófobo e de laivos racistas pelo bureau político do MPLA e a sua propaganda hostil contra o líder da UNITA, inseridas na estratégia de combatê-lo até a exaustão, é um grave atentado aos fundamentos da cidadania angolana. Deve ser encarado com a seriedade que merece por todas as forças vivas da sociedade angolana, interessadas na preservação de uma Angola unida, multirracial, multicultural e multiétnica. Tal discurso é um retrocesso repugnante na via da democratização de Angola. A forma como se têm posicionado os órgãos estatais de comunicação social, incluindo os recentemente tutelados pelo Estado, é vergonhosa e é inaceitável. A sua transformação
em veículos de propaganda enganosa do partido no poder, direcionando-a contra os seus potenciais concorrentes, numa flagrante violação da Constituição, das leis aplicáveis e da ética republicana. Neste sentido, apelamos ao titular do Poder Executivo, porque tudo dele depende, a pôr fim a estas atitudes antipatrióticas que atentam contra as mais elementares regras da convivência democrática, começando por cessar imediatamente o uso abusivo dos órgãos estatais de comunicação social. Sobre a Justiça. Consideramos que é imperioso que a Justiça assuma uma posição independente e autodignificante. Repudiamos veementemente as posições que façam coro com o mote do poder político, segundo o qual Cafunfo foi um ato de rebelião armada. O sistema de justiça de Angola não pode continuar completamente dependente do Executivo e não deve permitir que seja usado para escamotear a torrente de sangue das vítimas do massacre de Cafunfo. O sistema de justiça não deve fingir-se de mudo face às denúncias de um ex-governador do Banco Central de Angola de compra da fidelidade de alguns juízes. Sr. Presidente. Podemos substituí-lo. Vamos sentar. Quem segue? Pode? Ok. Pode. Vou tirar a máscara. O sistema de justiça de Angola não pode continuar completamente dependente do Executivo e não deve permitir que seja usado para escamotear a torrente de sangue das vítimas do massacre de Cafunfo. O sistema de justiça não deve fingir-se de mudo face às denúncias de um ex-governador do Banco Nacional do Estado, do Banco Central do Estado, de compra da fidelidade de alguns juízes nos tribunais superiores através de entregas de elevadas somas em divisas pelo BNA no exclusivo cumprimento de ordens superiores e legais. Por estas situações, e não só, exige-se da Justiça de Angola que mande instaurar os competentes inquéritos isentos, insuspeitos e equidistantes. Os órgãos de defesa e segurança, por serem parte envolvida, não devem integrar as comissões de inquérito. Os angolanos merecem e esperam que, com verdade, lhes seja dito quem são os juízes que, com favores do Executivo, levantavam avultadas somas no Banco Nacional de Angola, dando corpo à corrupção na justiça e à subjugação dos tribunais pelo Executivo. Ainda a respeito da justiça, acompanhamos a tardia reformulação da Lei do Processo Constitucional e a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. A ação do Tribunal Constitucional, no respeitante à gestão dos assuntos relacionados com os partidos políticos e com as questões eleitorais, tem sido, ao longo do tempo, simplesmente escandalosa, como o demonstrado pelos fatos ligados à não legalização do para já servir Angola e aos processos de contencioso eleitoral não decididos em 2012 e em 2017. Sobre as eleições. Aproximando-se mais um ato eleitoral,
A manutenção na presidência da Comissão Nacional Eleitoral do meritíssimo juiz Manuel Pereira da Silva Manico, contestado por todos os partidos políticos na oposição e por setores credíveis da sociedade civil, por não reunir condições éticas e morais que credibilizem o seu exercício à testa de um órgão que se pretende independente e isento, configura um atentado à lisura, à transparência e à fiabilidade da CNE. Ademais, a sua investidura no cargo de presidente da CNE pela Assembleia Nacional violou a lei por não terem sido decididos na altura, tal como no presente, todos os processos de impugnação do concurso curricular que conduziu à sua indicação ao cargo, o que prova o quão é desconsiderado e desconstruído o Estado democrático e de direito pelo partido do regime. Consideramos que as medidas de atualização e controlo da base de dados de cidadãos maiores, previstas na Lei do Registro Eleitoral Oficioso, Lei número 8/15, como as boas práticas de gestão eleitoral democrática previstas na legislação aplicável, não estão a ser observadas. E é imperioso que Angola inicie desde já a tomada de medidas conducentes a um processo eleitoral livre, justo e transparente. Estas medidas, com vista à verdade eleitoral, incluem, dentre outras, a realização, até junho de 2021, de um novo registro eleitoral que garanta a utilização da informação biométrica do eleitor para assegurar a universalidade e a unidade do voto livre e igual. Aliás, um sinal indicativo da vontade do Executivo em realizar eleições autárquicas em 2021 e gerais em 2022. A integração nacional dos aplicativos do registro eleitoral com os de georreferenciação, de forma a garantir que os cidadãos votem sempre na mesma assembleia de voto correspondente ao local das suas residências, tanto nas eleições gerais como nas eleições autárquicas. A alteração da lei eleitoral, de acordo com as boas regras da SADC, de forma a garantir uma composição imparcial e atuação independente da CNE, a igualdade dos concorrentes, a integridade do voto e a lisura dos processos, bem como medidas eficazes para dissuadir os agentes eleitorais da prática reiterada de atos de corrupção eleitoral e impunidade. A obrigatoriedade da publicação dos cadernos eleitorais provisórios para a CNE até 90 dias antes das eleições. Desta feita, os eleitores irregularmente inscritos e os fixados em assembleias de voto fora das suas residências poderão apresentar as suas reclamações de forma que as correções e as retificações possam ser efetuadas em tempo útil e os cadernos eleitorais definidos sejam publicados até 30 dias antes das eleições. A alteração pontual da Lei do Financiamento aos partidos políticos concorrentes, de modo a salvaguardar uma participação igual e adequar a lei à nova realidade política, económica e penal do país. Rejeitar o envolvimento de empresas e organizações de reputação duvidosa, como a Indra e a Sinfic, no processo de preparação e condução do registro eleitoral e das eleições. Apelo. Nós, os subscritores da presente declaração, apelamos com veemência a todos os cidadãos e todos os cidadãos residentes no território nacional a cumprirem cabalmente as medidas universais e as dimanadas pelas autoridades sanitárias nacionais e locais, como o uso da máscara facial, a higienização frequente das mãos e o distanciamento físico, no sentido de enfrentarmos a Covid-19, mitigando os seus efeitos nefastos. Apelamos também ao Executivo, no sentido de agilizar
o programa de vacinação para Angola contra a Covid-19. Saudamos efusivamente e com profundo respeito todo o corpo de saúde e os demais efetivos que, sob risco de vida, têm dado tudo para que a pandemia seja combatida com êxito. Luanda, 18 de fevereiro de 2021, os subscritores: Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA; Abel Epalanga Chivucovuco, Coordenador-Geral do Projeto Para Já Servir Angola; Justino Pinto de Andrade, Presidente do Bloco Democrático. Muito obrigado. Quando a pátria sangra, todo sacrifício pode. Minhas senhoras e meus senhores, caso haja dúvidas ao documento que acabamos de acompanhar, temos 10 minutos para os líderes. Procedemos então para a assinatura do documento da declaração conjunta. Agora sim, caso haja dúvidas com relação à declaração conjunta, temos 10 minutos para os líderes. Muito bom dia a todos, bom dia excelências, à mesa de presídio. Eu sou Silvano da Silva, em nome da agência Lusa. Tenho apenas duas questões direcionadas aos responsáveis do presídio. Primeiro, à luz dessa comunicação conjunta, dão conta que a perspectiva da criação de um caos, dizem no comunicado, e apoiam essa tentativa ao Partido do Governo. Gostaria de perceber efetivamente se fossem específicos, pelo menos dessem 2 exemplos específicos que evidenciam o caos social a nível do país, à luz dessa comunicação conjunta. A outra questão tem a ver com o combate à corrupção.
aqui também uma alusão sobre a abrangência desse combate à corrupção. No entanto, eu gostava de me apegar a uma abordagem que é recente, nos últimos tempos. Apareceu um comunicado, ou seja, um relatório divulgado pelo Jornal Expresso, que alegadamente faz referência de procuradores que estão a investigar altas figuras do país, entre elas o atual Presidente da República, seus familiares e também membros do Executivo angolano, alegadamente por terem violado, segundo o relatório, segundo o Expresso, algumas leis e regulamentos dos Estados Unidos da América. Eu gostava que nesse parece relatório, mas na perspectiva de olharmos para o país. Qual eu posso parecer em relação a esse relatório, primeiro, e segundo, era perceber até que ponto as abordagens desse relatório, as informações desse relatório vêm minar a imagem do país, a diplomacia política angolana e também a perspectiva da transparência e combate à corrupção a nível do país. Queria o vosso parecer. Obrigado. Vamos melhor juntar 4, 5 perguntas e depois fechar, vamos responder. Acho que é melhor. Pode ser. Desculpa. Eu Queríamos avisar ou pedir que fizéssemos. Temos aqui muitos órgãos, então vamos fazer. Só temos 10 minutos. Vamos sintetizar as questões e as perguntas que já foram feitas, era bom que não fizéssemos. E era bom que fizéssemos de 4 a 4 órgãos ou 5 em 5 órgãos um representante, se assim for possível. Só temos 10 minutos. Não sendo jornalista, mas comentador, queria perguntar diretamente ao engenheiro Alberto da Costa Júnior, por causa de um fenómeno interessante que se tem passado nos últimos tempos, que é haver a percepção de que o partido que dirige, de alguma forma, está ligado a certos ativistas que querem provocar desestabilidade do país, pelo menos segundo o partido no poder. A minha perspectiva é, estará a UNITA, de facto, alinhada nesta perspectiva de alguns ativistas de que se diz, ou então a UNITA está desalinhada deste suposto projeto de desestabilização? Essa foi a situação em Chile. Socialismo é uma parte essencial. Os partidos têm feito reiteradamente conferências em conjunto. Gostaríamos de saber se isto é um indicativo de que tem-se falado muito na possibilidade dos partidos se juntarem para enfrentar o MPLA nas eleições presidenciais. Gostaríamos de saber se isso é um indicador de que isso possa vir a acontecer. E gostaria de saber, para além das conferências que têm feito, que ações concretas é que os partidos pensam em tomar para enfrentar isso que chamam de caos político e social. Salveiro Vicente, Rádio Eclésia. Na verdade, a UNITA já tinha realizado uma conferência de imprensa em relação à situação das lutas com outras formações políticas. Eu gostaria de saber se este trio tem um objetivo específico, se teremos, portanto, até às eleições, uma parceria ou uma plataforma de partidos políticos que vão fazer frente portanto, ao partido no poder, ou se pretendem continuar a andar assim dispersos, porque são apelos de várias pessoas, até os ativistas pedem que haja uma plataforma da oposição para fazer face, portanto, ao MPLA. Será que este é o início, exatamente, desta plataforma a que muitos desejam? Temos só mais uma pergunta. Caso não haja, então passamos para os líderes. Vamos começar por ordem de precedência. Neste caso, o presidente da UNITA, seguidamente do presidente, o Dr. Abel Chibucubuco,
E, por último, o doutor Quinto de Andrade. Com ou sem máscara? Com ou sem máscara? Tirar a máscara? Bom, meus senhores, nós vamos seguir a ordem das perguntas. E a questão que nos foi colocada em primeiro lugar, o facto do documento falar de caos. Dignos jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, quando se atenta contra a vida, da forma que nós temos estado a testemunhar no nosso país, não poderíamos ter exemplo mais completo sobre uma matéria tão importante como a defesa da vida para motivar o uso destas palavras. Mais ainda quando tudo se circunscreve num cenário em que se pretende restringir as liberdades individuais e coletivas, num cenário em que se vive uma restrição da pluralidade da comunicação social, em que não há contraditório, em que se vê a morte de aspectos conquistados de uma sociedade que aprofundou questões de democracia e de pluralidade e que, em muito pouco tempo, nós vemos este atentar contra todos estes valores tão arduamente construídos. Portanto, foram vários os exemplos aqui citados que alertam a sociedade, que lança mensagens às lideranças sobre esta matéria. Sobre a segunda pergunta, a UNITA tem valores positivos, comumente partilhados, permanentemente partilhados, em nome e em prol de Angola e dos angolanos. Nós acompanhamos a tentativa de subverter a manifestação de 24 de outubro do ano passado, transferindo responsabilidades para a UNITA. A resposta foi pronta da juventude, que assumiu o seu protagonismo e também assumiu a identidade das manifestações que ela própria fez. Como sabemos todos, há sempre a busca de um fantasma atrás de qualquer reivindicação adulta. Ouvimos há poucos dias também querer pôr a UNITA por trás da reivindicação e da manifestação das lundas. Portanto, são tentativas de desviar as atenções e, repito, a UNITA tem propósitos positivos de construção de unidade, de coesão, de desenvolvimento do nosso país. Portanto, nada de perturbação, muito menos de desestabilização. A terceira questão, eu vou repetir aqui a frase, que está bem clara e bem dita, e depois vamos comentá-la. No preâmbulo do documento conjunto, diz assim: nós, os signatários da presente declaração, proclamamos-a e anunciamos solenemente à opinião pública nacional e internacional a nossa franca e resoluta predisposição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas, singulares e coletivas, para mudar a situação do nosso país, no sentido da democracia efetiva, das liberdades e do desenvolvimento económico e social das comunidades e dos cidadãos. Está reafirmado e penso que não há necessidade de fazermos outro tipo de viagem. E, sobre este aspecto, dizer que nós estamos a dialogar. E a prova do nosso diálogo é a nossa presença aqui. E nós vamos continuar a dialogar, em resposta ao apelo que a cidadania nos dirige sobre esta matéria. Sem dúvida alguma que a Angola do futuro precisa de colocar o MPLA na oposição. O MPLA esgotou todas as propostas que tinha. O MPLA é um projeto de poder, não é um projeto de sociedade. Esta é a grande realidade. E enquanto projeto de poder, tem-nos demonstrado todos os dias que luta pela conservação do poder, sem limites, inclusive atentando contra a vida de cidadãos. Nós temos um projeto de sociedade. Eu penso que, globalmente, as questões foram respondidas. Se algum jornalista... muito bem, muito bem. Bom, nós tomamos contacto, naturalmente, com as publicações. Conhecendo o Expresso como conhecemos, é um jornal que seguramente não se limitou a publicar, investigou. No mínimo, preocupa. Mas para qualquer observador do cenário interno, sabe bem
e agora corresponde a uma outra pergunta que foi aqui colocada, os aspectos ligados ao combate à corrupção. Nós reafirmamos claramente que o combate à corrupção é dirigido. E basta ler, inclusive, os conteúdos da lei da PGR, onde a Procuradoria-Geral da República precisa de ser autorizada pelo Sr. Presidente da República para fazer determinados processos e averiguações. Já isto é uma restrição enorme. Também nós temos denunciado e reafirmamos aqui a insistência da contratação simplificada, escandalosa, no nosso país. De 3 anos de governação de João Lourenço, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, nós fizemos um sucinto estudo e mais de 97% da contratação pública é por negociação direta entre os amigos. Eu dou-te uma parte e você retribui seguramente algo em troca. Não se fazem concursos públicos com danos extraordinários sobre o interesse nacional. Para quem estuda os aspectos da corrupção no mundo, sabe que é na falha da contratação através de concursos públicos que se encontra o grosso da corrupção a nível mundial. E a presidência de João Lourenço é um exemplo prático negativo do incentivo à corrupção através da contratação pública. Não se pode simultaneamente combater a corrupção e depois ser o pior exemplo da negação desta mesma prática. E esta matéria está nos diários da República do nosso país. Está nos boletins oficiais do nosso país. É inegável. E eu vou concluir com um dado tão simples quanto isto. Angola está sobre uma intervenção de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, no seu todo, de intervenção em Angola, anda à volta de cerca de 4 mil milhões de dólares, no máximo. A contratação simplificada só num dos elementos ultrapassou toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. Há combate à corrupção no nosso país, com estas provas evidentes? Naturalmente que a nossa presença aqui é um sinal de esperança para o país. Os angolanos estão sofredores. A pobreza está a crescer. E estas lideranças estão a lançar aqui um sinal de esperança para o futuro. Da Angola que nós certamente saberemos construir de forma melhor, inclusiva e solidária. Porque temos os recursos suficientes e bastantes. E vejam, Vossas Excelências, o preço do petróleo inscrito no OGE foi 39 dólares, está a 63 dólares. Só para dar este pequeno exemplo. Proporcionando grandes mais-valias. Já não precisava de citar estas. Somos um país com muita riqueza, com muitas oportunidades. Mas enquanto tivermos uma má governação, sem transparência, com desvios e roubos descarados, não temos alternativa. A alternância existe e é uma necessidade. Muito obrigado a todos. Considero que o essencial foi dito, o essencial vem bem explanado no documento que estará à vossa disposição. Apenas para referir que estamos a assistir hoje ao retorno do autoritarismo e a práticas antidemocráticas, e é por isso que todos temos o dever e a obrigação de fazermos face a esse mal. O ativismo não é só necessário e útil, mas é um dever dos angolanos, porque a qualidade dos processos políticos, económicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade de participação dos cidadãos. E é por isso que o ativismo tem que ser mesmo defendido como um dever. Também é um facto, e está hoje provado o que sempre se disse, de que nós tivemos décadas de governação criminosa. E hoje o que estamos a fazer não é luta contra a corrupção, é luta contra a impunidade de décadas, de anos a fio. E é por isso que não pode ser nem seletiva, mas generalizada, para que possamos ter uma governação patriótica. E por fim, como também já foi dito e veio no documento, não só afirmamos a nossa vontade, como predisposição para coordenarmos, concertarmos esforços conjuntos no sentido de termos um país que todos nós desejamos, melhor para todos e uma melhor vida para os angolanos. Portanto, são breves considerações.
Coube-me a última parte. Os meus antecessores disseram o essencial, mas eu penso que nós podemos ainda dizer alguma coisa também. Nós pensamos que a pior coisa que podemos fazer é tentar enfrentar um poder que se instalou por 45 anos de forma descoordenada. Por isso mesmo, devemos fazer todo o esforço possível para ajudar o MPLA a ir para a oposição. Porque só na oposição é que o MPLA vai perceber a realidade deste país. Até agora têm vivido uma ficção. Têm vivido uma ficção porque toda a governação foi feita no sentido de o manter e de o engrandecer e de enfraquecer as forças políticas alternativas. Este exemplo que estamos a dar aqui, desta exposição pública de 3 lideranças, mostra que é possível, mesmo que tenhamos diferenças algumas entre nós, que é possível cooperarmos no sentido de ajudar o MPLA a ir para a oposição. Ficou provado, ao longo de 45 anos, que fomos mal governados. Ficou provado, ao longo de 45 anos, que fomos assaltados. Houve um verdadeiro assalto ao poder no nosso país. Fomos transformados praticamente em servos daqueles que mandam neste país. E por isso mesmo, julgo que nós temos a responsabilidade de coordenar esforços. A forma desta coordenação é uma questão que temos que desenhar entre nós, as diversas lideranças, as diversas organizações, para que no futuro não venha acontecer o que aconteceu até agora. O país está mal, o país está pior do que estava, há pessoas que se esqueceram que este país não pertence apenas a eles e a esta geração que existe. Há um compromisso também intergeracional que tem que ser assumido. E por isso mesmo temos que governar o país para podermos gerar bem-estar agora e permitir que as futuras gerações de angolanos também tenham um bem-estar. Não vamos exaurir os recursos que a natureza nos deu em benefício apenas de alguns e de uma única geração. É nossa responsabilidade agirmos em conjunto sobre as formas que depois vamos encontrar de cooperação para evitar que o caos se acentue. Porque se este país continua mergulhado no caos, as futuras gerações seguramente apontar-nos-ão a mão como responsáveis por aquilo que aconteceu até agora. Muito obrigado. Eu penso que o engenheiro Adalberto Costa Júnior deu a resposta adequada. Penso que o Jornal Expresso, ao publicar aquela informação que terá sido recolhida por uma consultora, terá tido cuidado de investigar, de checar a informação. Não acredito que tenham caído no erro de fazer sair uma informação daquelas sem qualquer investigação prévia. Portanto, vamos aguardar. Até agora há um completo silêncio da parte do poder. Acredito que muito daquilo que ali está é verdade, porque nós todos sabemos que muito daquilo que está naquele documento é verdadeiro. Portanto, não foi com espanto que eu li a notícia saída no Expresso. Terminados assim os 10 minutos seguidos, termina assim a conferência conjunta de líderes e distribuir a declaração ora lida. Reiteramos nossos agradecimentos a todos quantos estiveram presentes. A todos desejamos bom dia de quinta-feira. Assaltados, estão a ser ocupados, por isso que o fator da corrupção então, grandes objetivos. Portanto, que estes partidos vão ter um consenso posterior, vão saber o que é que poderão fazer com o objetivo de colocarem o MPLA na